conhecer o Rio de Janeiro a pé, cruzando florestas e parques. A trilha Transcarioca corta a cidade por matas preservadas que ficam bem próximas a áreas urbanas. A trilha começa em Barra de Guaratiba e vai até os pés do Pão de Açúcar. Foi dividida em 25 trechos com diversos graus de dificuldade. Em cada um deles, há um pouco da história da cidade. Ao todo, são 180 quilômetros. O projeto é inspirado em grandes trilhas encontradas nos 5 continentes. O símbolo utilizado para orientar os trilheiros é uma pegada. Na parte de baixo, a gente vê o Cristo Redentor com uma mochila nas costas. Na parte de cima, a estátua com os raios de sol. O objetivo da trilha é incentivar o turismo ambiental e mostrar a importância da Mata Atlântica. Um desafio que dá um toque de aventura a uma cidade grande como o Rio. Sinalizar tantos quilômetros de trilhas não é uma tarefa fácil e exige dezenas de voluntários. A indicação das direções é fundamental para a segurança de quem percorre os trechos da trilha Transcarioca. Para que ninguém se perca, foi criado até um código de cores para a sinalização. Essa bota indica a direção que nós devemos tomar na Transcarioca. A bota é amarela, o fundo preto para poder realçar essa bota, né? No caso, nós colocamos também seta para poder reforçar um pouco mais o sentido, porque se a pessoa não observar que aqui a bota indica o sentido da Transcarioca, a seta também vai ajudar. No sentido de Barra de Guaratiba é o contrário, nós temos a bota preta e o fundo amarelo. E por que vocês gravaram essa sinalização nas árvores, nessas áreas? Nós temos a opção de gravar nas árvores ou em pedras. O objetivo é ser uma sinalização rústica que possa ser renovada periodicamente. O desafio de grandes trilhas como a Transcarioca atrai praticantes em todo o mundo. Algumas delas são enormes, como a Appalachian Trail, nos Estados Unidos. Criada em 1921, ela atravessa 14 estados da costa leste americana. Na Europa, uma das mais famosas é a Rota Vicentina, que percorre 350 quilômetros do sul de Portugal, desde a região do Algarve até o Alentejo. Aqui na América do Sul, os percursos de caminhadas também fazem sucesso. A Huella Andina, na região da Patagônia, foi a primeira a ser criada na vizinha Argentina e é uma das mais belas trilhas do continente, com 570 quilômetros de extensão. A ideia de ter uma trilha de longo curso veio porque eu era comissário da Varig. E naquela época a gente fazia Rio-São Paulo no avião a hélice, o turbo-hélice, que era o Eletra, voava baixo. E voando baixo, naquela época, vamos lembrar que estamos falando aí de década de 80, não tinha Google Earth, não tinha GPS, né? Não tinha foto de satélite disponível, não tinha nem mapa, porque ainda tinha o problema da segurança nacional, né? Mas eu via que tinha uma ligação possível entre os maciços da Tijuca e da Pedra Branca. E fui ligando trilhas. Embora eu tenha completado a trilha ainda na década de 80, final da década de 80, a ideia de fazê-la como uma trilha só vem a partir de 96. A trilha Transcarioca percorre boa parte das reservas florestais da cidade do Rio de Janeiro e passa por parques nacionais, estaduais e municipais. Para isso, foi preciso um trabalho conjunto entre entidades governamentais, iniciativa privada e a sociedade. Ela precisou da contribuição de muitos voluntários e de muitos profissionais de parques, né? Ela atravessa 7 parques. Então, se os próprios profissionais, o chefe do Parque Estadual da Pedra Branca, o chefe do Parque Nacional da Tijuca, os próprios servidores dos parques municipais
também não tivessem comprado a ideia e acreditado que ela contribuiria muito para a cidade e para a conservação, ela nunca teria sido do papel, ela teria sido um belo sonho que não teria se concretizado. O trajeto, além de uma opção de lazer, tem o objetivo de dar uma unidade às áreas de preservação, criando um corredor ecológico. Hoje a gente tem pouco mais de 8% da Mata Atlântica original, e o Parque Estadual da Pedra Branca, junto com o Parque Nacional da Tijuca, representam duas áreas de grande importância para a preservação desse bioma. E esse corredor ecológico visa integrar essas duas unidades, fazendo assim uma troca de fauna, de flora também. E isso é muito importante, no meu ponto de vista, do ponto de vista até dos especialistas, né, para a cidade como um todo. A gente está envolvido num sistema muito complexo, né? Cada unidade de conservação ela pertence a uma gestão. O Parque Estadual da Pedra Branca é de uma gestão estadual, o Parque Nacional da Tijuca é de uma gestão federal, sem falar dos outros parques municipais e APAs que são da cidade do Rio de Janeiro, do município. Então, assim, essa integração ela realmente passou a acontecer agora nos últimos anos através do Mosaico Carioca, que reúne todas essas unidades de conservação e suas gerências, né? Então, através desse diálogo, que é claro, a gente gostaria de que tivesse acontecido há mais tempo, mas que bom que aconteceu, hoje tem uma troca de conhecimento muito grande e um compartilhamento de projetos focando o corredor ecológico. Essa edição do Caminhos da Reportagem vai mostrar alguns dos principais pontos dessa travessia. Um passeio que nos levou desde praias desertas a alguns dos picos mais altos da cidade. Em alguns momentos, era até difícil de acreditar que lugares assim pudessem ficar em meio a um centro urbano com mais de 5 milhões de habitantes. O ponto de partida da trilha Transcarioca fica em Barra de Guaratiba, na zona oeste da cidade. Logo que as casas ficam para trás, o cenário muda. É hora de aproveitar a natureza. Esse trecho inicial não é muito íngreme e ainda permite paradas. Essas sim de tirar o fôlego. Que tal apreciar esse visual da Restinga da Marambaia? O movimento aqui é grande, um dos maiores de toda a trilha Transcarioca. E o motivo é um só, a famosa Pedra do Telégrafo. Em tempos de redes sociais, postar uma foto aqui virou febre. Neste ponto da Pedra do Telégrafo, é possível criar uma ilusão de ótica que parece que você está à beira de um precipício. Esta é uma das imagens mais cobiçadas por quem vem fazer a trilha. Olha só a quantidade de gente que espera para tirar uma foto em plena segunda-feira. O excesso de visitantes acaba se tornando um problema. O impacto ambiental preocupa. Nos finais de semana, a fila para tirar uma foto aqui pode chegar a 3 horas de espera. E o problema é que nem todo mundo tem a consciência de que está em uma área de preservação. A gente percebe que locais que antes não tinham frequência nenhuma estão muito frequentados. O que já coloca um desafio seguinte, a gestão do uso. Agora a gente tem que começar a pensar onde tem uso excessivo, como é que a gente faz, vamos levar a educação ambiental para lá, vamos levar a sensibilização, vamos fazer com que esse uso ajude a conservação e não degrade, coloca um desafio que é um bom desafio. O turismo ele só passa a ser problemático na medida que ele é feito sem orientação. Então, aqui nas unidades de conservação, sempre quando as pessoas têm acesso, os guarda-parques, os monitores ambientais procuram dar todas as orientações no que diz respeito às práticas dentro da unidade de conservação. E as pessoas, muitas vezes, que não têm esse contato, após ter esse contato, passam a ser também monitores ambientais, né? Porque a gente só
o conceito de preservação ele só surge na medida que você passa a conhecer, a ter um contato. Então, antes de ter esse contato, a pessoa ela não tem esse conceito de preservação. E a educação ambiental também pode ser ensinada na escola. Esses alunos do Colégio Mário Tamborideg, do município de São Gonçalo, fizeram uma trilha e aprenderam a lição na prática. E o que você achou dessa ideia da escola de trazer vocês para cá? Foi ótimo, maravilhoso, porque se não fosse a escola eu nunca teria vindo aqui. Foi muito bom, muito bom. Aquela atividade obrigatória que ficou bacana. Que ficou marcada, assim, muito bom mesmo. Você teve dificuldade para subir ou não? Muita dificuldade para subir, foi muito complicado. Tá tremendo até agora. Foi muito difícil de subir. E o que você achou mais bacana assim, nesse caminho, que você conseguiu observar? A vista, com certeza a vista, porque de lá de cima fica tudo maravilhoso. O comportamento na trilha que a gente considera que seja muito bom é você saber que você não pode tirar nada e nem deixar nada. Não deixe nada, existe até uma brincadeira que você fala isso, né? Não deixe nada a não ser as suas pegadas e não tire nada a não ser fotografias. E se você encontrar lixo na trilha, você também pode ajudar e recolher esse lixo. O maior desafio que a gente tem é para estar mantendo esse cuidado e essa conscientização, entendeu? Da pessoa não pichar, da pessoa não fazer fogueira, sabe? Da pessoa não arrancar as árvores, sabe? Ter aquela consciência de que não pode jogar o lixo aqui, ela leva o lixo de volta, ela levou, ela traz de volta. O lugar de lixo é no lixo, né? Hoje a grande limitação para a conservação, na atividade de conservação, são os recursos humanos. A gente vê o histórico de unidades de conservação, não só aqui no Rio, mas no Brasil, são áreas muito grandes, com equipes muito reduzidas. E fica praticamente inviável de se fazer qualquer tipo de trabalho em áreas gigantescas sem recursos humanos. Fugindo da aglomeração de visitantes, se chega ao alto do Morro do Telégrafo. Aqui ficava um ponto de vigilância do exército português em tempos coloniais. O objetivo era ficar de olho em possíveis invasores. Eles só não contavam com um forte nevoeiro que, em 1711, permitiu a entrada de 17 navios franceses na Baía de Guanabara. A cidade foi bombardeada e o jeito foi se esconder. E a gente tem registros que grande parte da população se refugiou nas florestas, inclusive o bispo da cidade, funcionários do governo colonial. E isso era também um dos usos da floresta, né? Você se esconder de possíveis ataques. O Rio de Janeiro foi muito vulnerável a ataques, especialmente no século XVIII. Na trilha de Barra de Guaratiba ainda é possível conhecer 4 praias desertas: Inferno, Funda, do Meio e do Perigoso. Para chegar em algumas, o caminho é mais fácil. Já para outras, a aventura é maior. Como, por exemplo, subir costões rochosos com a ajuda de uma corda. Dependendo da escolha, a companhia de um guia é aconselhável. Deixar o Alex passar? Pode ir. Tirando onda, porque ele vai sem corda. E depois de um dia tão puxado, nada melhor do que um pôr do sol antes do descanso merecido e necessário, porque a nossa jornada está apenas começando. Depois do intervalo, dicas para fazer trilhas com segurança e as maravilhas do Parque Nacional da Floresta da Tijuca, o pulmão do Rio de Janeiro. Fazer trilha é uma atividade saudável e divertida, mas que exige alguns cuidados.
e não apenas com a segurança, já que muitos trechos são íngremes ou até arriscados. É preciso preparar o corpo para um exercício tão diferenciado. Qualquer um pode chegar e se aventurar a subir uma trilha e pode no final conseguir ou não. Então a pessoa que se propõe a isso e não está treinada e não tem a mínima ideia do que espera, que é o que acontece na maioria das vezes, o pessoal marca um grupinho, vamos lá fazer uma trilha bacana, legal, vai um grupo aqui de tal fulano, vamos fulano, 10 pessoas. Só que nessas 10 pessoas tem ali uns 4 ou mais que não tem a mínima ideia do que vai acontecer e do que espera na trilha. Aí vai chegar no meio da trilha bufando, minhas pernas estão doendo, não aguento mais subir, estou cansada, a respiração não passa, estou com sede. Então, você precisa ter essa noção de que se você não estiver preparado, você pode fazer a trilha e você pode conseguir. Agora, se você tiver com a saúde boa, com a saúde em dia, com maior condição cardiorrespiratória, maior força muscular, naturalmente vai ficar muito mais fácil você fazer as tarefas do dia a dia, vai ficar muito mais fácil você realizar, subir uma trilha, e chegar lá no final para tirar aquela foto, ficar bonito, não ficar todo mundo descabelado, todo, poxa, com aquela cara de morto, vai ficar até mais bacana na foto. Qual seria, então, a melhor maneira de se preparar para fazer uma trilha? Antes de sair subindo morro, sair pulando galho, sair pulando de pedra em pedra, um conselho muito interessante é você começar a fazer exercício em um local plano. Porque quando você aumenta a inclinação do local que você passa, ou você aumenta a elevação do joelho, o gasto energético, o dispêndio energético, ele aumenta bastante. E naturalmente, para você passar por obstáculos, você precisa fazer mais força. As pessoas acham que, porque estão acostumadas a fazer a caminhada do dia a dia, vão chegar na trilha pela primeira vez e vai ser muito fácil. E depois do primeiro dia, não é bem assim que acontece, aparecem as dores, aparecem os desconfortos. Às vezes, até durante a trilha, as pessoas precisam parar para descansar, para beber água, para respirar. E por muitas vezes, as pessoas retornam ou até passam mal no meio da trilha em função da pouca aptidão física, da baixa capacidade física. Apesar de ser uma atividade puxada, o professor Diego garante: trilhas podem quebrar a rotina das salas de musculação. Você consegue ter uma atividade diferente, uma atividade que você não entre na rotina e que te proporcione prazer. Que você quer descobrir outras trilhas, quer fazer uma trilha nova, e aí você vai procurando sempre novos desafios e mantém isso motivado. Isso é bastante interessante, é um conselho para quem pretende iniciar. Mesmo quem está em forma deve ter atenção especial ao se embrenhar na mata. A temporada de montanismo começa em março, maio, na realidade, até o mês de outubro. Por quê? Porque é o período que antecede um pouco o inverno, nós temos o outono, e vai até um pouco depois do inverno, no meio da primavera. O verão não é a melhor época para fazer caminhadas no Rio de Janeiro. O sol, o calor faz com que você tenha bastante dificuldade. Mas não é impossível você fazer as trilhas mesmo no verão. O ideal é que você faça mais no inverno, ou nesse período de maio até outubro. Na hora de fazer uma trilha, é importante seguir algumas dicas. Pesquise a trilha que deseja fazer. Se não se sentir seguro, vale a pena contratar um guia. Avise sempre a alguém o trajeto que você vai fazer. Leve somente o necessário na mochila. Quanto mais tempo de trilha, mais pesada ela vai ficando. Para não se perder, tenha um mapa ou GPS. Não se esqueça do celular. Leve uma lanterna, mesmo que a caminhada seja de dia. Ela vai ser útil em caso de imprevistos. Não deixe de usar repelente, nem filtro solar. Use roupas leves e um calçado adequado. Não use chinelos. E descalço, nem pensar. Leve água. Você vai precisar se hidratar durante o caminho. Lanches leves ajudam a repor as energias. Tenha sempre um casaco impermeável na mochila. No alto da montanha, o clima pode estar bem diferente. Deixe o ambiente como você encontrou. Aqui vale o conselho dos ambientalistas. Tire apenas fotos e leve somente boas lembranças. Para quem está começando, eu sugiro ver o nosso guia. O guia está na internet, gratuito para download no site da Trilha Transcarioca, que é www.trilhatranscarioca.com.br, e tem também um aplicativo para celular, e que você também, do site, você já dá o download. Ali você vai ter noção de distância,
de desnível, portanto você vai poder medir o teu preparo físico para começar, de isolamento, de número de horas que você vai caminhar, os atrativos que tem cachoeira, tem vista, tem atrativo histórico. Então eu recomendo que a pessoa leia o guia antes de ir, que é para medir um pouco o seu preparo, o seu conhecimento com o que a trilha oferece. Infelizmente, como em outros pontos da cidade, a violência urbana pode trazer surpresas nada agradáveis. Olha, a trilha Transcarioca ela está completamente inserida dentro da cidade do Rio de Janeiro. Então, é impossível dissociar a realidade da cidade, de segurança da cidade como um todo, com a realidade da trilha. É bom que fique claro que o ponto que ocorreram esses problemas foi um trecho dos 25 trechos da Transcarioca. Foi exatamente o trecho que vai do Parque Lage até aqui a estátua do Cristo Redentor, né, o Corcovado. Para as autoridades de segurança pública, não existia nenhum tipo de problema nesse trecho porque não havia registro, a subnotificação era muito grande. As vítimas não iam à delegacia registrar esses crimes. E nós começamos a mapear exatamente onde ocorria, a data, a hora, modus operandi dos criminosos e passamos a registrar aquilo que não era registrado oficialmente. E mostramos para as autoridades. Quando eles viram uma série de ocorrências com mais de 200 vítimas num curto período, eles de certa forma se assustaram. O Batalhão de Policiamento e Áreas Turísticas, que é o BPTUR, e a Delegacia de Apoio ao Turismo, que é a DEAT, essas duas unidades, elas efetuaram a prisão de 7 criminosos e apreenderam um adolescente. Com essas prisões, a sensação de impunidade diminuiu e nós, pelo menos nesse trecho, nós estamos sem nenhum tipo de ocorrência, especificamente nesse trecho. Em vários trechos da trilha, nos deparamos com animais silvestres. Um erro que muita gente comete é alimentar esses bichos. Isso pode causar problemas. Por exemplo, a população de micos-estrela cresceu assustadoramente no Rio. Ele é um animal nativo do sul da Bahia, mas aqui, com a facilidade de conseguir alimentos, se espalhou pela cidade. Como eles atacam ninhos de pássaros, isso provoca um desequilíbrio natural. Se for levar um lanche no passeio, evite deixar os restos por lá. Não é difícil ver macacos prego e coatis assaltando lixeiras em busca de comida. A boa convivência exige que você tenha o respeito, né? Em primeiro lugar. Você tem que respeitar o lugar onde você está passando. Existem animais que as pessoas consideram animais peçonhentos, que possam lhe causar mal. Então você tem que entender que ali é onde eles vivem. Você precisa saber que se existem esses animais, você tem que tomar os cuidados necessários para evitá-los. Os animais não devem ser estressados. A possibilidade de cobras existe em determinadas trilhas. Mas mais do que cobra, existem as abelhas, que também são animais, assim, de certa forma, até muito mais agressivos do que uma cobra. E as pessoas têm que tomar cuidado com isso. Então o respeito à natureza é uma das partes principais aí que a gente tem que ter no convívio com a natureza. Uma das principais atrações do Rio de Janeiro é o encontro do mar com as montanhas. Essa topografia faz com que as matas estejam muito presentes na vida de quem mora aqui. Eu acho que o Rio de Janeiro certamente não seria o que é e o povo não seria o povo que é se não fosse toda essa presença da floresta, da natureza, do verde. São 3 grandes concentrações de florestas: o Maciço do Jericinó e a Serra do Mendanha, o Parque da Pedra Branca e a Floresta da Tijuca. Esta última é mais conhecida tanto pelos cariocas como pelos turistas. Afinal, é no Parque Nacional da Tijuca que se encontra a estátua do Cristo Redentor. O parque possui quase 4.000 hectares e abriga algumas atrações, além de suas trilhas. Logo na entrada, o visitante chega à Cascatinha Antoné. Com 35 metros de altura, é a maior da região. A pequena Capela Mairinque também é um dos cenários preferidos para fotos. Construída no final do século XIX, tinha telas originais de Portinari. Hoje, por questões de segurança, foram substituídas por cópias.
Algumas trilhas, como essa que leva a Ponte Pêncio, são de fácil acesso, que atrai muitos visitantes, motivo de atenção redobrada para a direção do parque. Muitos gestores tinham medo de abrir os parques, de abrir as unidades, acreditando que isso ia gerar mais impacto, né? Com as pessoas passando e tal. Mas a ideia, com o tempo, acredito que isso está mudando. Com as pessoas frequentando a unidade, além de você gerar esse sentimento de pertencimento, né? De você envolver a sociedade na conservação, porque as pessoas só vão proteger o que elas conhecem, né? O que elas se identificam, na verdade. Então, além disso, você inibe o mau uso dessas trilhas, né? Que é o caçador, que é o palmiteiro, que é o passarinheiro, né? Em outra parte da floresta ficam 2 pontos turísticos bem conhecidos, a Mesa do Imperador e a Vista Chinesa. A réplica de um pagode chinês pode até parecer estranha em meio à Mata Atlântica, mas a combinação funciona. A mí me gusta mucho hacer este tipo de cosas en Ecuador, pero aquí es como que me sentí en casa y al mismo tiempo me sentí lejos. Es una cosa de la naturaleza muy increíble. Vi muchos monos, mucha flora, mucha fauna, es totalmente bonito. A Mesa do Imperador, como o nome já indica, era usada em piqueniques da família real, mesmo sendo tão longe do Palácio Imperial de São Cristóvão. É que Dom Pedro II adorava passeios ao ar livre. Foi justamente no segundo reinado que a região passou a ser preservada. Com o avanço das lavouras do café e do desmatamento para a produção de carvão, a capital do país começou a ter problemas. Entre eles, o abastecimento de água, já que muitos mananciais ficavam na Floresta da Tijuca. A cidade vivia muito dos chafarizes que eram alimentados pelos pequenos rios que descem das montanhas e começou a haver falta de água, problemas de seca, isso era bastante conhecido. Mas existia também no século XIX um grupo fascinante de homens de ciência e intelectuais que estavam preocupados com a maneira como estavam sendo destruídas as florestas no Brasil, preocupados com a devastação, com a erosão dos solos, com a perda de espécies, até com as mudanças climáticas eles estavam preocupados. Na questão da falta de água na cidade do Rio, eles viram uma oportunidade não só de enfrentar o problema, mas também de inaugurar uma nova mentalidade no Brasil. Com a ajuda de alguns escravos, o Major Manuel Archer deu início ao processo de recuperação da mata. Ao final dos trabalhos, o relatório do Serviço Florestal da Tijuca registrou mais de 60 mil mudas plantadas no período. Esse reflorestamento não foi feito pela mão humana só. Houve um replantio que auxiliou bastante o processo, mas o reflorestamento principal foi a regeneração natural da floresta, porque quando os fazendeiros perceberam que era muito restrito esse espaço para plantar café, eles foram para o Vale do Paraíba e aí a própria natureza, os passarinhos, a força da natureza tropical de regeneração, de recuperação funcionou. Graças a esse trabalho, a Floresta da Tijuca é hoje o pulmão de boa parte do Rio de Janeiro. Suas pequenas cachoeiras atraem os cariocas nos dias de calor. Eu acho que o visual do Rio é o que dá mais vontade de fazer trilha. E, por exemplo, a do Horto. Depois que você sobe tudo, tem uma recompensa que é a cachoeira, né? Então é maravilhoso. Algumas delas são de fácil acesso, como esta, Cachoeira do Jequitibá. A queda d'água e o pequeno lago convidam para o banho. O nome da cachoeira vem do enorme jequitibá que reinava naquela área. A árvore é a mais antiga da floresta. Chegou a medir 60 metros, o equivalente a um prédio de 20 andares. Mas a sua copa acabou se quebrando durante um temporal em 2013. Realmente era um gigante da floresta, né? Ele tem a parte oca dele aqui, que você pode até entrar, esse buraco aqui. Uma pena que essa árvore tenha caído, porque realmente é muito legal você estar dentro de um jequitibá, dentro da Floresta da Tijuca. Subindo um pouco mais, é possível chegar à Pedra da Proa,
que fica a quase 650 metros de altura. O nome vem dessa rocha, que se parece com a frente de um navio. Essa região aqui onde nós estamos, que é aproximadamente 650 metros de altitude. E aqui um dos grandes atrativos é essa paisagem exuberante que tem aqui ao fundo, com a cidade do Rio de Janeiro, como a Lagoa Rodrigo de Freitas, o Corcovado, e lá ao fundo a cidade de Niterói. Aqui o sossego é total e não é para menos. Na Pedra da Proa, a gente se sente pertinho do céu. No próximo bloco, o abrigo dos escravos às margens de um açude escondido entre as montanhas. E a incrível Pedra do Osso, que desafia a lei da gravidade. Hoje nós estamos em Realengo, na zona oeste do Rio, em um dos pontos do Parque Estadual da Pedra Branca. Depois dessa caminhada no Aqueduto do Barata, a gente vai lá para cima, na Pedra do Osso. Eu amo chegar ali e fazer, cheirar, assim, sentir esse cheiro de mato, que é muito bom mesmo. E faz bem para a saúde, né, também, né? E tem que se cuidar um pouquinho para viver melhor, né? Muito bom. Ontem a gente estava num outro ambiente, né, fazendo atividade física. Não é a mesma coisa. No ambiente que passa carro, até um percurso bem maior, são 2,5 km. Na Vila Militar. Mas, assim, não se compara a isso aqui, porque o diferencial disso aqui é estar em contato com a natureza, né? É essa respiração, esse ar que a gente quase não tem oportunidade, né, aí na área urbana. O Parque Estadual da Pedra Branca é disparado a maior reserva florestal da cidade do Rio de Janeiro. Uma área equivalente a 12.500 campos de futebol. Ele está localizado na Zona Oeste e é fundamental para tentar amenizar a temperatura de uma das áreas mais quentes da cidade. O Pico da Pedra Branca, que dá nome ao parque, é o ponto mais alto do Rio, com 1.024 metros de altitude. É uma área mais periférica, isso gera menos atenção, né, menos valorização cultural, mas é absolutamente fundamental para a vida da cidade. Também a região, as montanhas daquela região ajudam a preservar a mata, mas é preciso um esforço muito intenso de valorização de todas essas áreas florestais do Rio de Janeiro. E essa Transcarioca auxilia muito nesse sentido, porque ela valoriza o conjunto das florestas, das montanhas e os diferentes tipos de remanescentes que existem aqui na cidade, e tem esse efeito de inclusão social, inclusão ambiental, inclusive, né? Durante muitos anos, as encostas que ficam próximas às áreas urbanas sofreram com desmatamento. Não é raro ver morros quase totalmente cobertos por capim. Além do empobrecimento do solo, esse tipo de vegetação é um perigo em caso de incêndios. As chamas se espalham com muita rapidez. Algumas iniciativas de reflorestamento já foram tentadas, mas o trabalho quase sempre volta a estaca zero cada vez que um balão cai na mata. Para a tristeza de seu Avani, durante anos ele trabalhou no replantio, mas não conseguiu ver as árvores crescerem. Foi um contrato de 4 anos e que nós plantamos bastante. Inclusive eu participei da turma que era nós chamávamos de verdinho. Era conhecido como verdinho. E os verdinhos com alegria subia, plantamos bastante. Mas toda essa época, nesses 4 anos, a nossa plantação, mais da metade, era consumida pelo fogo. Algumas árvores ainda sobrevivem, porque tem muitas que a raiz dela consegue sobreviver. Ela é consumida, mas daqui a uns 6, 8 meses, ela começa a levantar. É na época que vem outro incêndio. Então, isso aqui nós temos que tentar conscientizar o pessoal a não entrar na mata com fósforo, entendeu? E não botar fogo em um pedacinho, um lixinho aqui, porque muitas vezes, sem querer, acontece um incêndio.
Os voluntários que adotaram este trecho da trilha Transcarioca se empenham para recuperar pelo menos parte da área. Fazem o trabalho de acero, um tipo de manejo do solo para preservar as trilhas e evitar que os incêndios se alastrem. A gente chama de acero, que é uma trilha que seria uma espécie de trilha mais larga, para que numa incidência de fogo não se alastre para o outro lado. Então funciona mais ou menos dessa maneira. Esse é o nosso trabalho, que a gente está 1 ano e meio tentando aí chegar aqui até o cume, que está difícil, mas a gente vai concluir aí, acredito que mais 1 ano aí, com voluntariado a gente consegue. A trilha até o topo não é muito longa, mas em alguns trechos é bem íngreme. Depois de 2 horas de caminhada, a gente finalmente chegou aqui no alto. O dia não está tão bonito, está fazendo um pouco de frio e está chovendo, mas nada que atrapalhe a gente de curtir esse visual lindo. Essa pedra tem cerca de 30 metros de altura e está aqui há milhões de anos. A formação rochosa realmente impressiona. A gente olha e fica pensando como é que ela ficou assim, equilibrada no alto da montanha. Não é à toa que a Pedra do Osso já se transformou em um dos símbolos da trilha Transcarioca. Hoje, a nossa trilha no Parque Estadual da Pedra Branca começa em Jacarepaguá. A gente está na frente da Capela de São Gonçalo do Amarante, que foi construída em 1625. Ela fazia parte do Engenho do Camorim, um dos mais antigos do Rio de Janeiro. O Engenho do Camorim foi um dos primeiros da Baixada de Jacarepaguá. Pertenceu a 3 gerações de uma família portuguesa e acabou sendo doado para a Ordem dos Beneditinos. Graças a registros feitos pelos religiosos, é possível recontar parte da história do local. A gente tem, por exemplo, lista de despesas do engenho por mês, tudo que eles gastavam aqui, ferramentas do engenho, lista dos escravos que trabalhavam aqui, com ocupação, né? Tanto escravos africanos quanto escravos nativos. Então, é um contexto privilegiado, né, para cá. As escavações feitas pela equipe de Sílvia ajudam a compor um retrato daquela época. A gente tem encontrou e tem evidenciado isso muito no laboratório, formas de pão de açúcar, que eram as formas que eles utilizavam, né, no engenho para purgar o açúcar. Uma quantidade incrível e formas de tamanhos diferentes, dimensões diferentes. Isso tem sido muito, muito interessante. Uma quantidade impressionante de cachimbos com decorações né, típicas de etnias africanas. Cerâmica indígena também, isso é muito interessante para mostrar a interação cultural entre esses grupos que foram utilizados, infelizmente, como mão de obra escrava, né, nesse engenho. A ideia é resgatar um pouco da história do bairro. Um passado distante que agora começa a ser desvendado. É uma oportunidade única de poder colocar a arqueologia a serviço dessa comunidade e poder unir o que eu falo, né, de passado e presente e futuro, e poder contribuir para o resgate da história desse local, para o resgate da história dos antepassados dessas pessoas que ainda residem aqui, e para a construção de um centro cultural, que é o nosso maior objetivo aqui nesse espaço, e contar a história né, do engenho, contar a história do ambiente, da interação entre as pessoas. Eu acho que demorou para começar, mas os resultados têm sido muito positivos e tenho certeza que serão mais ainda no futuro próximo. Uma caminhada curta entre canais liga a entrada do parque até a Cachoeira Véu da Noiva, uma cortina de água que escorre pela rocha. Uma piscina se forma logo abaixo, mas aqui não é permitido se banhar. Mesmo assim, o local atrai muitos visitantes. Eu fiquei sabendo através de um amiguinho meu, filho de um amigo meu, que veio fazer a trilha, né, e tirou fotos. Quando tirou fotos e colocou na rede social, eu fiquei encantada e pedi a ele que me trouxesse aqui. Quando eu cheguei ali na entrada, eu tive esse impacto, assim, parece uma tela de que você chega. Muito bonito. Então é a primeira vez que eu estou vindo e estou adorando. A história da escravidão também passa por aqui.
milhares de negros viviam nas fazendas da região. Inconformados com o cativeiro imposto pelos senhores de engenho, estavam sempre atentos à menor oportunidade para escapar. E foi aqui, nessas grutas, que muitos escravos fujões se esconderam. O local ficou conhecido como Quilombo do Camorim. Essa história do Quilombo, hoje é conhecida como Quilombo, que aqui existiam os negros fujões, né? Como essa gruta serviu de abrigo para eles. E foi feita uma comunidade, né, quilombola dentro da floresta. Então eles ficaram por décadas aqui até serem descobertos. E um grupo entre homens e mulheres e crianças. Então viveram aqui, viviam da pesca, da caça, como a gente tem o rio Camorim. Então aqui eles viveram por um período aí, e quando foram descobertos, doentes e feridos ficaram para ser capturados para dar fuga para os restantes. Então nessa fuga daqui mais para cima, então conseguiram chegar, hoje como é conhecido, o açude do Camorim. Então, por trás do açude, como a gente fala, então tem casas hoje com alicerce dentro da floresta, de casas de pau a pique. Tem plantações ainda, chamamos de café de sombra. Então, existe vestígio da época de café, então, plantada pelos escravos daqui. Hoje a gente trabalha com todo esse resgate da nossa cultura e nossa identidade. O Maciço da Pedra Branca, essa floresta é a minha casa. Como diz, a casa dos meus antepassados eu tiro como minha casa. Então o respeito é muito grande, uma questão dos meus ancestrais, a minha vivência. Para manter vivas as tradições, os descendentes de quilombolas se reúnem e festejam com rodas de capoeira e ao som do jongo. Hoje somos todos mamelucos, somos iguais. Então essa história, esse resgate é justamente isso, olhar para o próximo como se olhar para a si próprio. Então respeito, carinho e cidadania. Infelizmente, há aqueles que não respeitam a cultura nem a natureza. Em algumas grutas, as pichações chamam a atenção. Essa unidade de conservação aqui do parque, ela é pública. Então a gente tem um controle de orientar os visitantes como se comportar em trilha. Então, muitos adolescentes vêm com mochila, então a gente não tem como estar revistando, a gente não tem esse poder para isso. Então, o que cabe? Então, quando eles sobem para poder fazer as trilhas, mas na verdade ele não vem fazer trilha, ele vem buscar um ponto para deixar a sua marca, como a gente vê. Então, vem essa degradação. Por mais que a gente faça a orientação, a gente dá alguma palestra de educação ambiental, enfim, a gente faz de tudo para educar. E isso é difícil de tirar também, né? Esse sistema é muito difícil. A gente tem hoje um sistema que, com fogo, a gente pega o maçarico e dá aquele aquecimento, porque é tinta, então dá aquele aquecimento com uma escova de aço, a gente passa, consegue tirar bem, mas é muito perigoso. Além da lição de história, o Alto do Camorim ainda guarda algumas surpresas. Essa bela cachoeira fica quase escondida no meio da trilha. Mas o ponto alto da nossa caminhada é mesmo o açude do Camorim. Uma visão surpreendente. O açude do Camorim está a 436 metros acima do nível do mar. O diâmetro do lago é de 2 quilômetros. E se fosse possível percorrer todo o seu entorno, a gente caminharia 4 quilômetros. A primeira coisa que a gente pensa quando chega aqui, é claro, em dar o mergulho, só que é proibido. A água é usada no abastecimento de vários bairros do Rio de Janeiro. Do outro lado da cidade, a trilha Transcarioca também percorre áreas quilombolas, antigas e bem mais recentes. Uma das características da trilha Transcarioca é que vários trechos ficam bem próximos de áreas urbanas. Um exemplo é o Parque da Catacumba, aqui na Zona Sul. Ele fica do lado da Lagoa Rodrigo de Freitas. E nessa área que hoje a gente vê bastante verde, há 40 anos atrás havia uma grande favela. A favela da Catacumba cresceu numa época em que a Lagoa Rodrigo de Freitas ainda não era uma área valorizada. Mas tudo mudou com o crescimento da cidade em direção à Zona Sul. O boom de Copacabana já tinha diminuído
vem o boom de Ipanema e o Leblon e a Lagoa eram as novas áreas de expansão do capital imobiliário. Não dá para esquecer isso. Um plano de remoções de favelas foi implantado pelo governo do estado da Guanabara. O motivo alegado era retirar moradores de áreas de risco. Tem por trás, eu acho que é legal a gente falar isso, todo um projeto que vai ser defendido a partir de 60, com o Carlos Lacerda, que é com a perda do Rio de Janeiro de capital federal, que fazer do Rio? E aí vem a coisa de vender a cidade maravilhosa, né? A cidade balneário, a cidade turista, né? E havia um certo consenso nas elites de que você ter um favelão na Lagoa era contra o projeto da cidade maravilhosa. Hoje quase não se notam mais as marcas da favela. O espaço virou um parque municipal. O trabalho de reflorestamento, que teve desde quando teve a remoção até hoje em dia, continua sendo feito. Então você passa por ele e tem várias partes com placas falando de reflorestamento, de programas também ambientais, então isso é bem interessante. No alto do Parque da Catacumba, há 2 mirantes onde se pode observar toda a Lagoa Rodrigo de Freitas. E o melhor, chegar até lá é bem tranquilo. Ideal para principiantes. Esse é um trecho, por mais que as pessoas pensem em ordem, né, digamos assim, mas se de repente ela tem o objetivo de traçar sem necessariamente uma ordem, eu acho que o Parque da Catacumba ele é um bom começo, porque ele é uma trilha tranquila, desde um acesso muito fácil, né, porque é do lado do bairro da Lagoa, até mesmo de ser uma trilha pequena relativamente, é meio quilômetro mais ou menos, ainda possibilita uma vista muito boa. Então eu acho que é um estímulo para a pessoa continuar e querer mais e estar ganhando esse pique. O local também ganhou uma área de arvorismo, com direito até um trecho de tirolesa. Não deu para resistir. Daqui da Praia Vermelha dá para ver o último trecho da trilha Transcarioca. A gente vai subir o Morro da Urca, que faz parte de um dos cartões postais mais famosos do mundo, o Pão de Açúcar. O caminho até lá em cima começa à beira-mar, na pista Cláudio Coutinho. O movimento de subida e de descida foi o mais intenso que encontramos durante a gravação do programa. Gente de todas as idades. Eu vim com meu amigo de São Paulo, tá ali, morto. Mas pode ver que é bem tranquilo, não sei quanto que dá de quilômetro, mas acho que não chega nem a 1 quilômetro de trilha, é bem tranquilo. Pessoa normal que faça, sei lá, um exercício uma vez na semana consegue subir, bem tranquilo, não tem problema nenhum. Vai incentivo, você incentiva então? Ah, claro, vindo ao Rio é muito melhor subir do que pegar o bondinho. Pega o bondinho para ir só no 2º andar lá do morro, mas para subir o primeiro estágio é bem melhor subir de trilha, com certeza. São 900 metros de trilha, quase todos em subida, mas a boa conservação do trajeto ajuda. A gente ainda precisa de um apoio maior, mas para controlar e monitorar essa visitação. Nossos desafios aqui seriam pôr em prática outras ações do plano de manejo, dentre elas o monitoramento da visitação, trabalhos de educação ambiental com os visitantes, conscientizar esses visitantes que vêm aqui do entorno, tanto do entorno como turistas, com a maneira de se comportar, a conduta consciente em áreas naturais. A gente está trabalhando com isso, mas a gente trabalha também juntando esforços da sociedade civil de voluntários. Mas a gente queria, assim, a gente está lutando por um apoio maior da sociedade e de políticas públicas também voltado para o meio ambiente. A manutenção e as obras do percurso contam com o apoio da empresa que administra o bondinho do Pão de Açúcar. Qual é a grande preocupação?
À medida que vai ficando cada vez mais comum exercícios ao ar livre e a necessidade da integração da população com o meio ambiente, o fluxo na trilha vai crescendo. Então, ao longo do processo de adoção, a gente teve esse cuidado de melhorar um pouco o acesso e pelo menos formar um caminho da trilha, porque senão as pessoas começam a ir cada um para um lugar e daqui a pouco está tudo desmatado, está cheio de caminhos, né? Então, existe essa preocupação. As limpezas são feitas diariamente, a engenharia ambiental sobe uma vez por semana na trilha, para a gente garantir que está tudo direito, as espécies estão sendo conservadas, seja animais, vegetais, estão todas sendo conservadas. A ideia partiu para a gente poder unir o turista, o carioca, a pessoa que queira vir conhecer o bondinho do Pão de Açúcar e não necessariamente subir de bondinho. Então, ele pode subir pela trilha, faz um exercício, acompanha um pouco mais a natureza que tem no entorno e depois pode descer livremente. Todo o cansaço da subida desaparece quando se dá de cara com essa vista deslumbrante, ainda mais em um dia tão bonito quanto esse. Um encerramento perfeito para a nossa aventura. Depois de percorrer tantos trechos da trilha Transcarioca, o nosso passeio chegou ao fim. E, como ninguém é de ferro, daqui do alto do Morro da Urca até lá embaixo, a gente vai de bondinho.